Então quer dizer que o Lula e o PT vieram falar sobre a questão do imposto de renda para quem ganha R$ 5.000. E claro que tem pessoas assim que não pensam muito, né? E vão achar que isso é maravilhoso, mas acontece, meus amigos, que não é. Não no governo Lula. Se isso tivesse acontecido talvez no Bolsonaro, o governo Bolsonaro, onde se faz uma análise de mercado, da situação que pode acontecer com essa redução do imposto de renda, né? Porque afinal de contas as pessoas não vão precisar pagar imposto de renda para quem ganha R$ 5.000. E como vai fazer? Da onde vai tirar esse dinheiro? O que se faz numa situação como essa? Diminui imposto, tira a taxa dali, tira a taxa daqui. A gente sabe que tem que fazer toda uma análise fiscal para que esse valor seja abatido. Não foi isso que o Lula fez, por isso algumas pessoas estão felizes e eu vou explicar para vocês, eu não, na verdade, né? Um especialista, o Ricardo Amorim, vai explicar no finalzinho desse vídeo por que isso não é bom para o Brasil. Mas eu vou trazer aqui trechos das falas de Gleisi e do Haddad e depois de Mota, que, meu Deus, jantou cedo ontem, viu? E assim, deu na cara do Lula com luvas de pelica. Vocês vão ver, maravilhoso. Então vamos ouvir isso primeiro, o que foi falado lá rapidinho nesse evento, e depois a explicação do porquê esta redução no imposto de renda não é bom para os brasileiros. E não adianta espernear aqui nos comentários, não. É a realidade. Não é bom porque o governo não trabalha para o pobre. Este governo não trabalha para o pobre. O que ele quer é briga, é rixa. Porque a Câmara não vai aprovar, né? Os deputados não vão aprovar essa palhaçada. E aí ele vai falar, tá vendo? Eu estava tentando, mas eles não querem. Porque é isso que o Lula faz, né? O Lula sabe que isso não pode ser aprovado. Mas ele vem com essas ideias populistas para que as pessoas continuem brigando e falando, o Lula queria fazer alguma coisa boa pra gente, mas esse povo ruim não deixou. Eu sei que é isso, vocês vão falar nos comentários, não adianta. O que é real é real. E a realidade é que isso não vai dar bom. Esse projeto que o presidente Lula está enviando ao Congresso é um projeto que faz justiça, é uma questão de justiça. Ele isenta os trabalhadores que recebem até R$ 5.000 por mês, alíquota zero, portanto retira qualquer incidência do imposto de renda e reduz também a incidência do imposto de renda dos trabalhadores que ganham de R$ 5.000 a R$ 7.000 por mês. Aí eu te pergunto, beleza, que ideia maravilhosa, mas nós estamos falando de um governo que ele precisa arrecadar mais porque ele gasta desenfreadamente. O que o governo faz? Gasta, gasta, gasta e gasta. E ele precisa o quê? Desse dinheiro. Se ele dá a alíquota zero, né, isenção, ele vai tirar da onde? Pensa você. Ou seja, vai se criar mais imposto, vai aumentar imposto que já tem de algum lugar que a gente ainda não sabe. E aí, né, porque ele não vai perder. E aí, com a inflação do jeito que tá, porque o Lula tá gastando demais, a inflação vai subir, os preços dos alimentos vão subir, e aí aquela isenção que antes parecia ser maravilhosa, não deu em nada, porque você vai continuar pagando caro. E o que nós estamos propondo aqui, presidente, depois de muitos e muitos meses de estudo. Muitos e muitos meses de estudos, e essa é a conclusão de vocês. Inclusive com reparos feitos por vários ministérios. Bem que o Lula falou outro dia aí, que os ministros dele não sabiam o que eles estavam fazendo. Tá aí, porque se meses e meses de estudos vocês tiraram essa conclusão, então vocês não sabem o que vocês estão fazendo mesmo. Com vários especialistas que nos assessoraram. Os especialistas falaram o quê? Não é legal. Nós estamos levando à consideração do Congresso Nacional um projeto que, em primeiro lugar, honra a palavra empenhada pelo senhor. Só por isso? Porque por ser bom, porque isso vai dar bom lá na frente, ou porque não é bom para ninguém, nem para o governo. Por outros políticos. Mas o senhor ganhou a eleição e, portanto, tem um programa a cumprir. Ganhou a eleição porque ele falou isso, é por isso que ele ganhou a eleição. Aí ele precisa que isso seja aprovado, mas ele sabe que isso não vai dar bom, então ele joga a culpa em quem? Pois é. Mas essa palavra já foi empenhada por vários políticos, de isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. Muita gente criticou a proposta, muita gente considerou a proposta inexequível.
Os especialistas, né? Mas nós estávamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. É só vocês diminuírem imposto. E dizer, presidente, de forma muito rápida. Agora sim, agora fala de Mota. Eu nem quero cortar, eu acho. Eu não vou interromper o Mota, porque vocês vão ver que ele vai assim, dar na cara do Lula de uma forma tão gentil. Ele vai bater no Lula que parece que ele nem está batendo. O Lula nem sentiu, mas ele bateu e bateu pesado. Que eu não sou economista, eu sou médico. E aqui vejo vários médicos nesse ambiente, a começar do presidente Geraldo Alckmin, o senador Rogério, do meu amigo deputado Luizinho, deputado Mário Heringer, o nosso Otto Alencar, que está aqui, nosso ortopedista, e dizer que acho que dizer que o médico, no exercício da sua profissão, tem duas coisas que são muito caras para nós, presidente Lula. A primeira é a sensibilidade de poder se colocar no lugar do paciente para entender o que ele está sentindo. E a sensibilidade nesse momento é que o senhor traz uma medida muito justa para quem mais precisa nesse país. Calma. É uma correção de injustiça tributária, muitas vezes quem tem menos é quem paga mais, e o Congresso precisa discutir isso sob iniciativa do senhor. E nesse momento, Agora, enquanto representante aqui da Câmara, eu quero dizer que a Câmara dos Deputados, e tenho certeza que o Senado Federal também, terá a sensibilidade necessária para tratar um tema tão caro, principalmente para com quem mais precisa. E a segunda qualidade que o médico tem que ter é procurar, senador Otto, sempre dizer a verdade ao paciente. E nós não podemos dizer ao paciente que está tudo bem quando não está, porque o paciente é amigo, nem muitas vezes também dizer ao paciente que ele tem uma situação grave para apavorar o paciente quando essa situação também não existe. eu não ia parar, mas eu gosto, sabe assim? Quando você vai, né? Você bate na pessoa, a pessoa não está nem percebendo, daqui a pouco você vai, eita! E ele foi assim, deu o exemplo de médico para falar assim, então, né? Você está aqui falando coisas boas, mas o paciente ele está falecendo na mesa e você está falando que está tudo bem, não está tudo bem. Tem mais, ele vai bater mais. E é justamente nessa relação de lealdade que nós estamos aqui, presidente, para dizer que o senhor terá de nós a lealdade na tramitação dessa matéria. Mas sempre... Não batam palma, calma. Mas sempre buscando trazer a verdade nessa relação. E o Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. Alterações que, com certeza, visarão melhorar a proposta. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita para que, ao longo aí dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o país. E nessa relação de lealdade, nós temos, ministro Haddad, que aqui também rememorar que o Congresso não faltou à agenda do Ministério da Fazenda em nenhum momento, nos últimos 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses. E acredito que continuaremos dessa forma. Mas temos também que aqui registrar, presidente Lula, que nesse momento de lealdade, que não haverá justiça social no país se não tivermos a responsabilidade fiscal. E isso para o Congresso é muito caro. E nós queremos, nessa responsabilidade que nós temos, dizer, ministro Haddad, que nós temos que buscar a melhor forma para se encontrar essa neutralidade. E é isso que o Congresso tem que se esforçar diante daquilo que o governo está trazendo, para que a melhor proposta possível possa ser lapidada, possa ser discutida, vamos ter tempo para isso, para que o senhor possa, presidente, receber de volta do Congresso Nacional uma proposta melhor do que a que o senhor está enviando. Já falou na cara, essa proposta é uma merda, a gente vai mudar sim, porque não tem nada a ver fazer esse negócio, vai prejudicar o brasileiro. E ele falou de uma forma assim, tranquila, calma, serena. Você precisa xingar? Você precisa gritar? Não precisa, gente. Isso aqui que ele está fazendo é maravilhoso. Eu fiquei assistindo, eu falei, não é possível. Ele jantou, comeu, mastigou, cuspiu, voltou e... Sinceramente, olha o Mota... Estou gostando do Mota, hein? Esse será o nosso trabalho. Será o trabalho de buscar, Guimarães, sob a sua liderança na Câmara,
mais eficiência na proposta do governo. E nós podemos sim fazer isso. O Congresso já fez isso por inúmeras vezes e nós vamos mais uma vez nos dedicar, e o senhor pode ter a tranquilidade que na Câmara dos Deputados nós vamos dar total prioridade à matéria para que isso que acabei de falar possa ser o resultado final. Mas quero dizer aqui também, presidente, aproveitar e já encerrando as minhas palavras, que eu conversei com o senhor, conversei com alguns ministros, que a Câmara, e também tenho conversado com o senador Davi, com quem aqui quero registrar a ótima relação que nós temos, o Senado e a Câmara andarão juntos em todos os momentos daqui por diante, porque isso é muito importante para a relação política. Nós vamos procurar ter total sinergia, vai ser bom para o Brasil, bom para a relação com o governo, bom para a relação com a sociedade, com o setor produtivo, mas dizer ao senhor que nós queremos discutir mais. Nós queremos discutir a eficiência da máquina pública, nós queremos discutir algo que possa trazer para o cidadão que mais precisa um serviço público de melhor qualidade, nós queremos discutir, ministro Haddad, também pontos importantes no que diz respeito às isenções tributárias que hoje o Brasil tem. Eu penso que é um ponto importante que o Congresso pode ajudar nessa discussão e poder, quem sabe, nessa proposta que traz a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, talvez fazer algo mais abrangente para o país e entregarmos, como falei aqui, uma proposta que atenda principalmente as pessoas que mais precisam, mas não percamos nunca a nossa responsabilidade de garantir que o Brasil possa seguir investindo e cuidando daquilo que mais importa, que é o futuro das nossas próximas gerações, e para isso o governo tem que estar estável nas suas relações, estável economicamente, para que o progresso e a prosperidade possa chegar para todos. Fala para mim se não foi um discurso sensacional. Gostei demais do Mota. O cara fica ali na posição dele, tranquilo, e só falando realmente o que importa, o que necessita. Eu sinto falta, às vezes, de ter o presidente dessa forma, porque, assim, o Lula é um desastre para falar. O Bolsonaro, também quando ele era mais novo, um desastre, falava muita merda. Ele ainda não tem tanta desenvoltura para falar também. Por exemplo, quando eu estava ouvindo ele falar sobre a questão do Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, eu estava esperando ele falar alguma coisa mais assim... E ele tem dificuldade de se expressar um pouco, eu acho, o Bolsonaro, né? Então o discurso dele sempre fica meio repetitivo, enfim, ele não tem tanta desenvoltura. E eu sinto falta de políticos com essa desenvoltura do Mota. Porque você fala o que é necessário, você não aumenta sua voz, você não agride, você simplesmente, assim... Como eu falei no início do vídeo, você bate na cara com luvas de pelica. A pessoa acha que você não está agredindo ela, mas daqui a pouco, quando você vai ver, tá lá o roxo já, entendeu? Maravilhoso. E agora, então, eu vou trazer, como eu falei para vocês, o Ricardo Amorim, que vai explicar o porquê essa ideia de Lula. Claro, da forma como foi feita não é boa. Não é que a ideia não é boa. Você precisa fazer outras coisas para que essa ideia seja uma coisa aplicável. O que o governo simplesmente não quer saber, né? Vamos lá. Aí a isenção de imposto de renda para quem ganha R$5.000. Parece uma boa notícia. Não é. Toda vez que a gente tem um governo perdendo popularidade, a gente tem uma pressão para medidas mais populistas. Medidas que parecem boas, que agradam a priori, mas que muitas vezes acabam trazendo uma conta muito maior do que seus benefícios. E é exatamente o que a gente está acontecendo, o que a gente está vendo no Brasil neste exato momento. Em função de uma série de erros de política econômica, a popularidade do governo Lula vem caindo muito e a consequência foi que o governo está desesperado em tentar comprar essa popularidade com medidas, mais uma vez, que parecem benéficas, mas que não são. A mais importante delas e a mais atual é a isenção de imposto de renda para quem ganha R$5.000. A priori, poderia ser uma medida fantástica se ela viesse junto com um corte de impostos que a bancasse. Não é o que está acontecendo. Para financiá-la, o governo busca fazer com que quem ganha mais pague mais imposto. Mas ele quer fazer isso através do que é uma bitributação. Ele quer pegar e tributar na pessoa física uma tributação que já aconteceu na pessoa jurídica. Em outras palavras, a maior parte das pessoas são assalariados, ela ganha o salário, paga o imposto em cima do salário. Os empresários, eles pagam imposto, a empresa está pagando imposto e eles, através da empresa, em cima do resultado da empresa.
e já pagou ali. Ele está querendo pegar, e se essa pessoa receber uma renda acima de 50 mil reais por mês, ela vai pagar um adicional de imposto. Essa é a ideia que está por trás do financiamento do governo. O problema disso aqui é que há um risco enorme disso aqui cair na justiça depois, exatamente por bitributação. Mais do que isso, eu não sei se o Congresso vai aprovar. Os próprios congressistas não têm interesse nenhum em aprovar isso aqui, eles seriam os primeiros a serem taxados. Enfim, precisa ver como é que isso vai ser financiado. Mas tem um segundo ponto muito grave. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. Dos 212 milhões de habitantes, 44 milhões declaram imposto de renda no Brasil. Dos 44, só 28 pagam impostos. 14 milhões de brasileiros hoje já são isentos. O que aconteceria com a aprovação dessa medida da isenção até os 5 mil reais de renda é que dali para frente a gente ampliaria essa faixa de isenção, a gente teria 28 milhões de brasileiros isentos e só 16 milhões de brasileiros pagariam imposto de renda. Em outras palavras, 16 milhões pagam imposto para sustentar todos os serviços públicos que precisam bancar a necessidade de 212 milhões de brasileiros. Claro que vai ter engraçadinho aqui embaixo nos comentários falando, eles são ricos, eles têm que pagar mesmo. Ah, tá bom. É a mesma coisa que acontece que, por exemplo, São Paulo é o maior produtor de serviços, né? É a cidade gigante onde paga muito imposto, produz bastante. E aí o dinheiro que o brasileiro paga, o brasileiro, eu digo assim, na verdade, desculpa, o paulista paga de imposto, não retorna para São Paulo, ela é distribuída para as outras pessoas. Então, o pessoal que está pagando mais imposto, a maioria das pessoas estão entre São Paulo e Rio de Janeiro, e aí esse dinheiro é distribuído por todo o resto do Brasil. Você produz, você trabalha mais do que a maioria das pessoas ao redor do Brasil. E aí as pessoas acham que isso é justo porque eles querem ficar aqui na mamata. Não vai funcionar. Ninguém quer pagar para os outros ficar assim ganhando benefício. Isso não para de pé. E é exatamente isso que difere ou que separa medidas que são de fato benéficas para medidas que são populistas. São aquelas que soam bem, mas que na verdade estão cavando um buraco que a médio e longo prazo vai empobrecer os brasileiros e fazer com que a renda deles seja mais baixa, o poder aquisitivo mais baixo, a qualidade de vida menor. Enfim, parece um bom caminho, infelizmente, não é. Vou dar um exemplo para vocês, assim, bem básico, né? Eu trabalhando lá na Austrália, eu estava trabalhando num estoque de uma empresa lá na Austrália e essa empresa era assim, você tem uma loja online e aí você vai lá pegar o produto nesse estoque, né? Você ficava andando, um estoque gigantesco, você ficava horas andando para pegar esses produtos e depois disso você fazia o empacotamento e depois liberava, beleza. E aí a empresa falava, não, você tem que, quanto mais você pega, você aparece no topo da lista, que você é o melhor, que você é o mais rápido, blá blá blá, beleza. No começo assim eu ficava empolgada, né, para ser a melhor da lista, depois eu fiquei pensando assim, tá, no que isso me beneficiaria? Eu ser a melhor, a que pega mais produtos por hora, ou a que empacota mais rápido, porque eu empacotava bastante rápido também. Depois eu vi que isso não me trazia benefícios, porque eu empacotava muito mais coisas e pegava muito mais coisas por hora, enquanto outras pessoas faziam um corpo mole, porque elas não se preocupavam com isso, só que a gente ganhava a mesma quantidade. Eu não ganhava mais porque eu pegava mais. Eu ganhava um nome no topo da lista para dizer que eu sou a melhor. Depois eu falei assim, isso não me rendeu, porque eu não tinha entendido isso no primeiro mês. Depois eu falei, isso não me rendeu nada, eu estar no topo da lista de que eu peguei mais por hora. Para que eu vou trabalhar mais, pegando mais por hora, sendo que eu vou ganhar o mesmo que essas pessoas? O que você faz? Você reduz a sua capacidade de produção. Eu tenho capacidade de produzir muito mais, mas eu não vou, porque eu tô vendo que tem pessoas que não querem produzir mais e vão ganhar o mesmo que eu. Por que eu vou trabalhar mais? E é assim que empobrece as pessoas. É isso que vai acontecer, é isso que acontece em qualquer coisa, em qualquer situação. Quando você vê que alguém está ganhando o mesmo que você, só que ele faz menos, você não fica lá fazendo mais, você reduz, e então você se iguala àquela pessoa que não produz, e aí as pessoas vão produzindo cada vez menos, e aí ganhando menos, e quanto menos coisas as pessoas fazem, menos elas querem fazer, menos elas vão ganhar e o país vai decaindo. E aí é isso. Tá bom, galera? Para explicar para vocês o que vai acontecer. Um monte de gente vai parar de trabalhar porque vai querer viver de benefícios.
Entendeu? Ou não vai produzir, ou não vai procurar salários que paguem imposto, porque o imposto está gigantesco. Então, eles vão procurar trabalhos que paguem mesmo para não pagar imposto, para não ficar bancando pessoas que não querem trabalhar. Tá entendendo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido mesmo. Um beijo, até a próxima e tchau.